Agora com ele, o Boy Magia 2022, o homem que frequenta a apetitosa rodinha da direita, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. A direita absoluta. Hoje ele vai mostrar a rodinha da direita. Tudo bem, Emílio? Boa tarde. Tudo bem, Emílio? Como é que você pergunta para os candidatos? Agora tem uma... Essa ideologia... Então, eu busco clareza ideológica. Clareza ideológica. E honestidade intelectual. É muita coisa, né? E disse que jantou a Tebet. Não, eu não falei pra ninguém isso. Falou aqui. Chegou contando vantagem que o Dudu roubou o Bolsoca, tipo, postou. Tá na internet. Tá no Instagram. Não, mas Obrigado. você acha que o candidato não tem o direito de mentir quando ele vai angariar votos? Todos têm o direito de falar o que quiserem, né? Ó, a foto. Essa foto, ela dá uma projeção pras orelhas, né? Mas tudo bem. Mas sem zoeirinha, sem zoeirinha. Não vamos ficar... Eu só tô nessa. Aqui, Emílio, o que eu acho interessante, durante a fala dela, e isso vai ser muito comum nesse período eleitoral, ela falou de 33 milhões de pessoas que passam fome. Esse dado é falso. E quando eu apontei a falsidade do dado, eu não sei se ela parou para refletir sobre a fala dela, e ela emendou pode ser 20, 25, tanto faz. Ela não falou tanto faz, mas pra pessoa que ouviu é o seguinte... Vale tudo pra derrubar. Cada segundo Bolsonaro. Ela tirou 1 milhão de esfomeados. Foi de milésimo de segundo. Ela tirou centenas de milhares de pessoas. 33 milhões, mas pode ser 20, pode 10, ser 20 milhões. Então, quer dizer, não é o caso. O legal do debate, e eu acho que isso é interessante, é a gente buscar esses momentos onde o candidato mostra um pouco da essência dele. E essa essência, no meu entender, não é boa. Porque se fosse boa, teria algum zelo pela verdade. Boa, Marcão. Claro, porra. Boa essa, você gostou, né? Gostei, Marcão. Boa. Emílio, Vamos à notícia. Peraí, pô. Peraí. É que nem o Emael. Eu achava que o Emael era centro-direita, alguma coisa nesse sentido. O cara é um baita de um socialista. Pô, mas o Emael... Justiça social. Não, tudo bem. Deixa mas é que é o nosso Biden. Isso. É o Biden brasileiro. Biden brasileiro é o Emael. Mas Nosso Põe Biden. ele numa bicicleta na brigadeira pra ver quanto tempo ele Mas eu dura. acho que ele nem quer ganhar. Lógico que não, o cara ganha 10 pau por mês só pra não fazer nada. É isso que ele falou, né? Se fizer uma auditoria lá... candidato eterno, assim. Eu acho Se que ele fizer uma ficaria auditoria lá, muito aparece um pouco mais, talvez. O nosso Biden Bonitinho. Alô, partidos. O que mais, ô Superman? Então você acha... Eu acho que falta isso. O bom do debate é isso. Ao invés de fazer o que a Globo News fez com ela, que foi levantar a bola da mulher o tempo todo e não questionar de maneira lógica aquilo que ela fala, como fariam com o Bolsonaro se ele estivesse lá. Então, acho que você tem que ter o mesmo parâmetro. Acho que é o parâmetro que eu quero usar. Eu entendo o Marcão. O Marcão tá correto. Porque tem muito candidato que vem, aí o Marcão pergunta. O Marcão tem uma pergunta mais direta, né? Fala assim, mas e aí? Você se considera como no espectro político? Aí o cara... Olha, eu não sou direita nem esquerda, eu sou pra frente. Eu sou pra frente, eu sou avante. Ué, mas não pode ter? Pode, essa mas proposta? Hoje... Pode, mas não pode, hoje... essa proposta não pode. Não pode. Ou o cara tem que ser de direita, mas muito direita, ou muito de esquerda. Não pode ter um cara... Mas é que no fundo ele... Quem determina? Você? Não é. Gordão, Quem vai votar? o Morgado e o Superman. Não, é quem vai votar. Tem seu jeito. É binário. Hoje é binário. Exatamente. É Hoje é assim, joinha. a turma quer saber se é de direita ou de esquerda. É frente, é papinho. Não pode ter. Não pode não falar. Ai, dormir. A turma tá cansada de ser enganada. Pera lá. Tá cansada. Quem fala Quer que saber, vai no céu, quem vai pra aqui. frente, quem fala isso é que tá te enganando, viu? É Deixa isso eu falar aí. uma coisa pra você, querido ouvinte. Essa aí, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você, querido ouvinte. Você tem todo o direito de mudar, inclusive de opinião. Sim, tem na direito, hora que você quiser. Claro. Então não vá atrás de ninguém. Exato. Não vá atrás de ninguém, porque aqui... Quem vai pra frente não vai pra lugar nenhum. Pera aí, ó. Dá licença? Porque aqui todo mundo quer ter razão na disputa. É um jogo de rotular. Assustador para rotular. Então você, meu querido ouvinte, vote em quem você quiser. Isso aí, mude de opinião a hora que você quiser, porque você tem esse direito. Claro. Certo? Olha, Certo. Tá certo. Eu mudei de É que eu acho que a pilha dos caras é que falando... Que isso? Eu acho. Olha lá. Ainda dá tempo. Do nada. Pode mudar de opinião. Pode. E muda bem. E muda rapidinho. Pode. Camisa do Tafarel. Porém, tem uma coisa. Os fatos não mudam. Por isso que você tem que estudar bem, Ainda tem olhar bem, ver as coisas, porque fato não muda.
E os fatos não ligam para os seus sentimentos também, Exatamente. Emílio. E nessa toada, posso dar aqui a pedidos a notícia que vai ser repercutida hoje? Qual é a notícia? A Giovanna Eubank. Eubank. Sorry. Giovanna Eubank. Ela se manifestou em vários na Globo, parece que foi no Fantástico também. Sim, teve uma entrevista. Ela falou sobre um ataque de injúria racial sofrido pelos filhos. E ela estava com o marido no restaurante em Portugal e uma cliente xingou os filhos do casal. Ela também ofendeu outros turistas angolanos que estavam lá, no local. Restaurante. E parece que... Aqui, Emílio, é o seguinte. É injúria racial, né? Primeiro tem que começar corrigindo, porque tem muita gente que fala isso é racismo. Não. Racismo é outra coisa. Até do ponto de vista legal. Mas é crime também, injúria racial. Injúria racial, de novo... Qual a diferença? Você tá no... Crime. Então, você tá no ambiente de injúria, calúnia e difamação. Injúria racial, você resolve no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Já foi lá. E é a mesma coisa, né? Então, a pena máxima é detenção, que começa em regime semiaberto. Então você tem uma série de questões aí vinculadas ao Instituto da Injúria Racial, que é diferente do racismo. Racismo, você vai no meu restaurante, eu falo, não vou atender o Daniel porque ele é judeu, porque ele é negro, porque aí depende da raça, da origem da pessoa. Tem um caráter étnico também, então vai por essa linha. Mas muda a linha de preconceito? Do ponto de vista mais sociológico, não técnico, o pessoal trata como se fosse igual. Mas eu acho que existe uma agenda por detrás disso, Emílio. Eu enxergo que existe uma agenda da mídia. Fantástico, quando você vê a chamada para repercussão disso daí, eles já começam trazendo várias outras questões sobre operação policial, sobre abordagens, sobre brigas de pessoas na rua. E eles querem dar aquela entonação, querem dar aquela compreensão de que o racismo é estrutural. E a fala dela também, da Giovanna, vai nessa linha por conta da visão ideológica dela. Ela fala, será que eu teria toda essa atenção se fôssemos pais pretos de crianças pretas? Interrogação. Só que é uma pergunta falaciosa, uma pergunta falsa. Você vai ver o Instagram dela, ela tem quase 30 milhões de pessoas no Instagram dela. O marido dela é um global. Ela é global também? Eu não sei, eu acredito que sim. Não, ela não tá na Rede Globo. Ela não é da Rede Globo. Hoje um podcast. Mas quer dizer, a gente tá falando de dois personagens. Bonita família. Muito linda. A gente tá falando de dois personagens que são muito famosos no Brasil e no mundo. E qualquer coisa que acontece nessa linha vai ser repercutida, porque são eles. Ô, Morgado. Oi. Sabia que todo ano você tem 20 crimes de parricídio em média contra aqui no Brasil? Não sabia nem que era parricídio. Parricídio é filho matando o pai. Não. Então, não sabia. Quer dizer, esses temas, eles acabam não sendo objeto de especulação midiática constante, porque depende muito de como é realizado o crime, quem cometeu o crime, do ciclo de notícia. Às vezes a gente está falando de um momento econômico muito mais importante e esses crimes ficam escanteados, entendeu? Entendi. Mas agora tem uma parte boa, Marcão, desculpa até entrar na sua pauta. Cara, é o seguinte, são pessoas públicas, ok. Mas a senhora que fez isso e se manifestou da forma com injúria racial, a puta barbaridade. Uma mulher maluca, Então, sim. É bom também mostrar, né, a mulher que... Então, mas de novo, eu acho... Que a mídia, ela pega essa pauta e ela mídia inflama, pega a pauta de racismo estrutural para jogar para frente, entendeu? O fato é que isso daí acontece em vários lugares. Eu tava falando com o Eric esses dias. Como é que é? No estádio aqui do Brasil? O torcedor argentino imitando o macaco. Quer dizer, isso acontece o tempo todo. Esse tipo de coisa. Só que não é estrutural. Estrutural, Emílio, é quando você tem uma lei separando grupos sociais, separando por conta de raça. Mas aí o cara não resolve. Por exemplo, no futebol, você vai lá, uma marca vai lá, se apropria daquilo, fala, não somos do racismo e tal. Mas o cara que organiza, a Conmebol que tem que tomar uma atitude. Sim. De penalizar o clube, de não deixar mais a torcida entrar. Eu sei, mas fica tudo no oba-oba. Entendeu? Fica tudo no oba-oba. É tudo oba-oba. Sim. Entendeu? Quem tem que tomar uma atitude é a organização. Federação. É a federação que tem que ir lá e falar, ó,
Não entra, não tem mais jogo, não tem mais torcida. Pronto, já era. Quem é que subiu lá, não sei o quê? Tem aqui, não tem mais torcida. O resto do campeonato não joga no estádio. Aí funciona. Agora fica lá, faz o comercial, Exato. põe lá um negócio. Isso aí não E a Giovana Gil bem agido. Eu acho que bateu até pouco, se bateu, não sei, porque a gente não tem imagens, isso né, aconteceu velho? com o Santos. Faria o Invadiram o estádio, aí vai ser punido aí. Praticamente 10 Se apanhou pouco. 10 velho. jogos aí sem público na Vila. É só assim que vai. É. Que funciona. Não adianta ficar no oba-oba. Mas eu sigo muito a linha do Thomas Sowell nesse sentido, Emílio, que você tá gostando. Você tá lendo os livros dele, né? Eu tô lendo. Qual que você tá lendo dele? Eu tô lendo a biografia dele. Biografia dele. Ele tem muito estudo sobre isso, sobre ação afirmativa, sobre... ele denuncia muito como o racismo é utilizado de maneira política. E principalmente pelos grupos de interesse, né? Mídia, político e ativista. Então você tem 3 grupos de interesse gigantes que acabam colocando numa proporção muito maior do que a realidade nos mostra, pela falta de evidência empírica mesmo. Então, por isso que é errado a gente abraçar esse discurso inflamado da Globo. Não tô aqui nem falando do caso pontual. Para mim, o caso pontual é um problema que todo mundo vai ter. Uma hora o Daniel teve um problema X por conta da idade dele, por conta da origem judaica. Todo mundo tem algum maluco que cruza na sua vida e vai te encher de desaforo. Isso acontece. E eu acho que isso é menor. Maior é a maneira como eles colocam isso daí. Porque todos os comentaristas de esquerda já começam falando: tá vendo a importância de cota? Tá vendo a importância de ação afirmativa? Tá vendo a importância da nossa dívida histórica e a necessidade de reparações? Então, quer dizer, eles já trazem isso daqui para uma pauta, um programa já todo enviesado, que eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Então, mas eu acho o mais legal nessa pauta, que acaba ficando em segundo plano, é o casal que adotou essas 2 crianças. Você vê que crianças lindas. Que estão provavelmente muito melhor do que estão hoje, né? Sim. E acaba que véia escrota lá. Sim. Acaba virando isso. Isso acaba virando uma coisa que é tão bonita do cara adotar, porra. Atitude, você tá falando. Sim, de adotar a criança, eu acho lindo Eu também. acho a coisa mais bonita é o cara adotar uma criança, dar a melhor condição para ela. E você realmente aí você tá ajudando alguém. Você tá fazendo algo positivo e legal. Mesmo. Só que aí o que vira? Vira a treta de uma escrota. Isso. Que uma velha escrota, e que não devia estar lá, devia estar mamada também. E não é a primeira vez que essa senhora... Isso acaba virando... Parece que ela já tentou ela jogar completamente uma cadeira numa pessoa falando volta pro Brasil. Reclamou de brasileiro, a mulher filmou também. Então quer dizer... Eu tô indo, hein, velho? Tá cheio... tá indo pra Portugal aí. Vem. Vai levar um sabre de luz. Mas é isso, Vem. quer dizer, eu acho que esse tipo de postura tem. A questão é como as pessoas aproveitam da pauta para jogar uma série de outros temas nela. Né? É isso que eu acho interessante de analisar enquanto fenômeno. Mas isso é internet também, né? Sim. Rede social. Amplifica. Isso é internet, porque você vê a nossa discussão aqui, era o cara de pagar almoço, lembra lá que tinha lá Caio Castro. Isso é um corte, né? Então. O mundo tá bem. Tá tudo muito aí bem. Vira isso aí, entra nessa discussão. Aí o cara faz o texto na internet. Textão. Fala, Mas, tirando faz o story chorando. É o momento. Tirando roubar a pauta, eu achei incrível ver a mulher lá que fez um racismo, ou racismo não, desculpa, como é? Injúria racial. Injúria racial, ela ser exposta, porque ninguém ia saber também se não tivesse internet, se não tivesse filmado. A barbaridade que a mulher falou. Sim, acho que a Giovana parece que foi lá, não sei se teve, ela deu uns tapas deu, na mas mulher. se deu, foi pouco. Eu faria o mesmo se fosse meu filho. Lógico. Vai encher o meu saco, vai perturbar a minha paz. Eu não... Imagina o soco dele. Independentemente da ofensa da pessoa, eu ia pra cima também. Não sei se bater, eu não sou de bater, mas... Você tá muito agressivo. Tá muito. Não. Direita agressiva. Tá muito agressivo, isso tá muito lindo. Tô em paz. também. Tá. Muito lindo! Muito lindo. O que mais, Superman? Vamos lá. Agora com relação a hard news aqui, notícias do momento. Luciano Bivar, pasmem, Ah, certo. desistiu de sair como candidato à presidência da República. Ó, O presidente do União Brasil vai tentar a reeleição na Câmara dos Deputados. Pra surpresa de ninguém, né? mais fácil, né? Quer dizer, Mais tranquilo. Perdeu. alguém duvidava disso? Não. Não, né? Não. Agora, o interessante é que ele falou que não vai ter apoio, pelo menos agora, nesse momento, ele não vai apoiar o Lula. Agora, imagina a ironia, né? Quer dizer, você vê a falta de clareza ideológica nesse sentido também. Quer dizer, é o partido que o Moro vai sair candidato ao Senado. Você imagina a União Brasil num segundo turno Apoiando. apoiando o Lula. Que vergonha, hein, Emílio?
O Lula no mesmo palanque que o Moro. Que coisa, hein? A política é fascinante. E o Weintraub também desistiu do governo. Que foi o Getúlio e o Prestes. Getúlio e Prestes. Porque o Getúlio mandou a Olga. Você conhece a história da Olga, né? Bom Giovanni? Sim, entregou. Ela foi morta em Auschwitz. Sim. Ele entregou pro regime nazista. E ele subiu no palanque depois com o Getúlio. O Prestes, que é o amor da vida dele. De São Paulo. Com Getúlio Faz gracinha não, gordão. Você nem sabe, vai estudar história. Ai, nossa, falou o historiador. Fica lá, ó. O Indiana Jones brasileiro. Você entendeu? Você entendeu? O fascista. Você entendeu? Exato. Mas isso daí, Emílio, a gente tem que entender. Olha o que é a política. A conveniência. O cara mandou a mulher dele para a Alemanha, ela era judia, mandou ela para a Alemanha judia, ela foi morta no campo de concentração, depois eles fizeram um acordo e subiram no mesmo lugar. Sim. Olha o que é a política. Então, o Geraldo Alckmin subir O Lula é muito normal, pequeno nada. perto do que pode acontecer. O Moro subir com o Lula também não é nada, é a política, amigo. Exatamente. Mas E é o que você pede, a clareza ideológica. Clareza ideológica, é o que queremos. te mostrar. Mas você vê, para você ver como esse pessoal não tem uma convicção. Às vezes alguns até demonstram convicção sobre os princípios e valores que seguem, mas não tem valores. É que nem o Ciro. O Ciro tem princípios sólidos. Eu não sei, mas ele fala com uma energia, ele fala com uma convicção que até mesmo o pessoal que não conhece muito de política vai atrás dele. Mas esse é o político, né? A convicção, a maneira enérgica como ele coloca. Disse ele que se expõe a retórica. Falou que vai pra Paris. Usa a retórica. Vamos ver. Vamos lá, pra concluir já tem mais um tempinho. Então vai. Mas eu acho que isso aí também com o tempo as pessoas vão saber identificar mais. O baralho. Essa clareza ideológica. Clareza ideológica, eu acho relevante isso, eu acho importante. E isso entra naquele assunto que você odeia. Que é toda hora falar que nazismo e fascismo são de esquerda. Não vem com essa discussão. Mas o que você está dizendo? Não, o que eu acho é o seguinte. O que eu acho, a minha opinião é ruim. Não leve a minha opinião. Eu adoro a sua opinião. Eu acho que é o seguinte. Adoro. A gente vê que existem dois lados, tem dois pensamentos. Mais Estado? Isso, mais Estado com mais justiça social, essa papagaiada toda, certo? Certo. E tem um outro que é individual, que é mais... Se vira. Cada um se cuida do seu. Isso, individual. Isso, é mais individual, correto? Perfeito. Perfeito. Só que nesta pega dos dois lados, tá tendo um extremo de um lado e o extremo de outro. Como se o cara normal não pudesse ter um pensamento menos radical. Ele é rotulado como em cima do muro. Então aí você fala, não, mas isso aí você não tá com clareza. Você precisa explicar o que você é. Isso. Não sei se você tá me entendendo. Eu tô falando o seguinte, tem gente que mistura isso. Fala, eu sou contra a arma, mas eu gosto da economia dessa maneira. Da família. Ou eu considero a família, mas não sou tão radical. Mas ou tem um homossexual, que beleza pra mim ter casamento de homossexual. Ou que LGBT, beleza também, mas tem um outro pensamento em relação a como cuidar das coisas. Eu tô dizendo que essas pessoas têm todo o direito de não falar clareza. Qual é a clareza? Ideológica. É porque tem a minha clareza ideológica é a minha. É que ele, na sua concepção, você me corrija. Todo mundo que coloca isso que o Emílio falou, você acha que o cara já é de esquerda e vai votar no Lula. Radical. Então você é petista. Muito radical não. É a direita absoluta. Não é radical pelo seguinte, tem um checklist de maneiras de você falar e de expor as suas ideias. É o diagrama de Nolan. Tem também. Mas você vai lá e você é meio centro-esquerda. Mas é que nem... Sempre você vai ser Não, mas eu não gosto muito desse. Porque daí ele brinca com... Mas é o que... Mas é o quê? Você preenche os requisitos? Não. Por exemplo, tem um questionário. Então, é balela. É o Enem da política. Tem que passar de ano. Mas não é nem esse que eu tô falando. Eu tô falando um checklist até de maneira de enxergar o mundo. Então você vê lá, expressões utilizadas como patriarcado opressor. A pessoa começa a usar algumas expressões. Então ele fala em racismo estrutural, patriarcado opressor, mudanças climáticas com a necessidade de intervenção do Estado em setores da economia. Você começa a perceber, ticando esses quadradinhos, que a pessoa, por mais que ela fale, eu não sou de esquerda, quando ela vai nesses discursos, ela está propagando e defendendo esse ideário.
E a turma sim, é o porque ela preto no acredita. branco. Sim. Porque assim, o lado progressista é mais assim. O que vale é a sociedade e o pensamento da maioria. Perfeito. Eu vou cuidar. Isso. Eu vou cuidar de todos vocês. Quem é? É uma voz que vai cuidar de todo mundo. Porque você não tem capacidade de cuidar sozinho. Isso, é a sociedade. O outro fala o seguinte: cada um cuidando do seu, a sociedade se resolve. Isso. Então você cuida da tua casa, eu cuido da minha, automaticamente a rua vai ficar boa porque a gente tá dividindo o negócio. Mas a responsabilidade é tua. O outro não. O outro ele fala o seguinte, ó, a sociedade sabe mais ou menos um pouco, não sabe muito, então precisa ter um tutor da sociedade, que é o Estado. É o intermediário. Que é o intermediário. É o cara que vai fazer redistribuição de riqueza, isso, ele vai falar, justiça a tua social. rua precisa disso. É isso. Deixa que eu a cuido. árvore eu cuido. Ele vai fazer tudo pra isso aí. você. Sim, Você então. só precisa votar nele. É isso aí. É isso. São esses dois pensamentos. Exato. Mas na prática, os políticos de direita têm medidas, certas medidas de esquerda, e os outros também têm medidas que são mais conservadoras. Então, por mais que o cara tenha um discurso de uma forma, na prática ele muda. É que na prática você tem que conciliar porque tem um congresso. Quando você vai votar... Na Argentina, ele entrou como um cara conservador e liberal. O bigode? Macron. O Macri. O Macri. Na prática, ele congelou salários. O próprio Bolsonaro, quando faz essa PEC, faz um monte de PEC da bondade, sei lá, isso é uma política muito mais à esquerda. Aí você vai falar assim... você não está... Você está sendo desonesto na ideologia? Não, porque a vida não é binária. Não, Samir, Exatamente. Não, mas peraí. Tem muito político que se aproveita dessa manipulação discursiva. O Bolsonaro não é um deles. Eu enxergo que ele fala, pô, tem um negócio que foi a pandemia, teve um problema, as pessoas precisam de assistência. Agora... O discurso do Paulo Guedes eu acho muito mais coeso e coerente do que do pessoal do centrão, que eles chamam de centrão democrático, que democrático não tem nada. É que teve um momento, historicamente, que a direita ela não podia falar que era direita. Sim. Aí Tinha agora, vergonha, né? agora a direita ela tá na moda. Então Não, o que acontece? não é vergonha, é intimidação. Um cara de esquerda, ele consegue dar um somebody love pra pegar um cara e falar, olha, eu sou a favor do mercado, só que dentro das pautas dele tem a pauta de esquerda. Só que um cara de direita, ele não consegue voto da esquerda. Então, por isso que o pessoal tá querendo o preto no branco. Tá falando assim, olha, você é o quê? Eu quero saber porque eu não quero mais ser enganado do cara que fala, olha, eu sou disso, eu sou a favor do livre mercado, mas aí se você vai no projeto dele, tá cheio de justiça social, a pauta identitária, tá tudo isso aí. Então, mas a base, que é o professor Vila, brigou com Constantino. Porque o professor Vila, não, a Revolução Francesa é espetacular e não sei o quê, do Robespierre lá. E o Constantino é mais do Hamilton, que é os americanos. Que ele acha que são as duas... O mundo ele anda com essas duas bagaças aí, ó. Essas duas bagaças a gente tá até hoje tentando Revolução achar. Francesa. Quer dizer, as duas são a porcaria. Mas são as duas únicas que nós temos no momento. Não é? É o cardápio. Então fala que todo mundo é bonzinho, o Estado cuida de todo mundo bonzinho. Se o Estado der para você tudo que você acha bacana, todo mundo vai ser bonzinho. Só que aí entra que o professor falou, é a escassez. Exato. Porque o que acontece? A base da economia é a escassez. E a base do político, a primeira coisa que ele fala é a não escassez, é a abundância. E vai sobrar para todo mundo. Então, quando você pega o político, ele promete tudo para você, você chega na bigorna da realidade, você fala, não tem isso para todo mundo. Mas você acredita naquele momento. Você acredita no político. Fala, puta, o cara vai resolver, é nóis. Vou votar. A clareza ideológica... Maravilhoso. Hã? É isso aí. Alto nível. Sucesso, Emílio. Por quê? Não, tô feliz que você gostou. Eu gostei do quê? Mesmo Quando você no gosta, você pauta, dá bem na notícia. Ele nem falou que gostou de nada. Eu acho. Pauta, Pelo olhar. Gostei de nada. Pauta filosófica.